Oi, obrigado por ter se juntado a nós em mais esse webinário sobre gestão e cenários. Dessa vez vamos falar de novembro. Como sempre, eu estou acompanhado da minha sócia e CIO da Fiduc, Magali. Magali, obrigado por ter se juntado a nós. Um prazer, Pedro. Vou tentar dar para vocês uma síntese daquilo que a gente vai mais a fundo, fundo de fundo por fundo de fundo, superfundo por superfundo. Essencialmente foi um mês difícil para investimentos no Brasil, mais um mês onde há um descolamento entre a realidade macroeconômica de curto prazo, a performance do Brasil está crescendo muito, a inflação está razoavelmente sob controle, e a forma como as pessoas ou o mercado percebem o que vai acontecer no futuro. A verdade é, as pessoas estão olhando para aquilo que está sendo feito e prevendo tempos muito difíceis para o Brasil logo à frente, apesar dos bons números macroeconômicos que se apresentam hoje na economia. Ou seja, os jornais falam, o mercado financeiro está pessimista, e o mercado financeiro não é nada mais que o conjunto das pessoas, entre eles você, que estão olhando para isso agora. De forma geral, a gente teve um excelente mês no Fundo Internacional, a gente teve um muito bom mês no multimercado, então ambos operando em forma contracíclica às outras classes de ativos, de certa forma defendendo a tese sempre de você ter o seu dinheiro aplicado em várias classes de ativos. O fundo de renda fixa sofre um pouco com inflação, a gente vai ver isso logo ali na frente, mas a gente acha muito importante ter inflação nesse momento dentro do fundo de renda fixa, sofreu um pouco mês passado, e os fundos de previdência com o fundo de previdência de perfil conservadora performando melhor do que o fundo de perfil balanceado, justamente porque o fundo de ações sofreu no mês passado, aliás, sofreu até um pouco mais do que o Bovespa, mas a gente acha que dentro daquilo que a gente considera a melhor gestão no médio e longo prazo para você. Então, grande parte do esforço que está sendo feito hoje em Brasília está no sentido de tentar resgatar a confiança do mercado ou a confiança das pessoas, de forma a encurtar a diferença entre os resultados macros que o Brasil apresenta e a percepção que o mercado tem daquilo que vai acontecer lá na frente. A gente vai falar sobre isso mais a fundo no início do ano novo, sobre isso, mas para a gente não se alongar muito nessa entrada, vamos falar um pouco mais sobre os fundos. Magali, com você. Obrigada, Pedro. Bom, esse cenário que você descreveu pesou sobre os ativos de risco aqui no Brasil, né? Mas como a gente estava diversificado, inclusive com exposição ao dólar e a ativos no exterior, o impacto negativo desse aumento da aversão a risco nos resultados das alocações foi menor do que o imaginado. Então, olhando os fundos individualmente, a gente teve aqui, né, bolsa pressionada pelo aumento da preocupação com o risco fiscal e pelo aumento da taxa de juro, né, que resultou numa queda do FIDC-FIA de 3,94%. Em contrapartida, a gente teve os multimercados num mês de recuperação, né, aqui subindo quase 170% do CDI, e o Fundo Internacional, né, também, como você falou, alcançando aí um retorno super interessante de 5% esse mês, né? O fundo de renda fixa, ele ficou muito próximo do CDI, né, mas um pouquinho abaixo, porque ele tem aquela estratégia de renda fixa e inflação, que tem um pouco mais de volatilidade nesse momento de movimentação na taxa de juros, tá? Então, eu acho que a gente teve aqui um mês muito bom, no geral, né? Considerando as condições, né? E os nossos perfis de risco aqui, eles ficaram todos em terreno positivo. Lógico que o especialista, ele vai sofrer um pouco mais, porque ele tem um pouco mais
de renda variável local. Então, ele ficou aqui mais próximo da estabilidade. Mas o perfil conservador, ele teve um ganho de 0,6% e o balanceado de 0,46%. Na Previdência, aqui no gráfico da direita, a gente tem um cenário muito parecido, né? Então, no mês em que ativos de risco, na média, têm uma performance mais fraca, isso vai impactar um pouco os fundos. Mas a gente aqui também tem ações internacional, né? E tem renda fixa atrelada ao CDI, né? Que segura um pouco a queda. E no final do dia, os dois fundos foram relativamente bem, né? Como você falou, o conservador praticamente se igualou ao CDI, né? Com um ganho de 0,77%. Só lembrando aqui também, Pedro, que nesse mês o CDI ficou em 0,79%, tá? Então ele ficou um pouquinho abaixo do que nos meses anteriores. E o balanceado aqui com um ganho de 0,65%. E esse perfil conservador na Fiduc já tem um pouco de outras classes de ativos para além de renda fixa. Então, é importante notar que a gente está com, sei lá, 90 e tantos por cento do CDI em um mês duro e você ainda tem a chance de, nos próximos meses, as outras classes de ativos que têm mais volatilidade andando, capturar um pouco desse ganho. Então, é um resultado particularmente bom, na verdade. Perfeito, Pedro. E aqui a gente traz, olhando, um filme de 12 meses, né? O resultado dos perfis de risco, ah, olhando 12 meses para trás, acumulado, né? Então a gente vê aqui que, mesmo considerando essa volatilidade que a gente teve, principalmente originada aqui no Brasil, os três perfis de risco, eles ficam relativamente em linha aqui com essa linha reta que é o CDI, né? Agora um pouquinho abaixo, especialmente o fundo especialista, mas todos muito próximo ali de 10% em 12 meses. Os nossos perfis, como você falou, ele tem uma volatilidade maior porque eles são carteiras diversificadas, né? Então, o perfil especialista, aqui em azul escuro, ele tem uma volatilidade maior. A gente pode ver como a curva dele abre um pouco mais em relação, vamos dizer, a um benchmark da indústria que é o CDI. E os outros dois, os outros dois perfis, né, que é o conservador e balanceado, eles têm uma volatilidade um pouco menor, mais suave, né, uma onda mais suave. Aqui também a gente traz, nessa linha de baixo, o IPCA de 12 meses, né, que aqui na ponta ele soma 4,87%, né? Então a gente vai acumulando aí uma diferença dos nossos perfis em relação ao IPCA bastante substancial, aí em torno de 5% no caso do perfil conservador e do balanceado. Isso é a coisa mais importante na gestão de longo prazo. Todo planejador Fiduc reforça isso com vocês e eu não vou deixar de fazê-lo. No longo prazo, o que importa é que a sua carteira renda mais do que a inflação. Esse é o índice de referência de toda a gestão de longo prazo de carteira no mundo inteiro. Tá? Por isso que a gente sempre volta a esse ponto. A gente está bem acima do IPCA, é o jeito certo de você ter o melhor resultado no longo prazo para o seu estilo de vida. Entrando agora na análise dos fundos individualmente, né, ah, a gente começa com o fundo de renda fixa, né, que subiu 0,65% em novembro, ou 82% do CDI. O slide da esquerda mostra a alocação do fundo por estratégia, e o da direita, o retorno e a atribuição bruta de cada estratégia também, né? Então, aqui em azul mais escuro, a gente tem o retorno, quanto que essa estratégia de liquidez, por exemplo, ela entregou em termos de retorno bruto no mês, né, que foi 0,81%, e ela contribuiu de forma bruta
para o resultado em 0,11%. Então, a gente vê aqui que os fundos atrelados ao CDI, eles foram bem, né? Eles ficaram levemente acima do CDI de novembro de 0,79%, mas em contrapartida, as estratégias de inflação e pré-fixada, elas foram impactadas pelo aumento do juro futuro. Então, quando a gente fala de juro futuro, principalmente de longo prazo, a gente está falando da percepção de risco de crédito do governo, né? Que, como você falou, ela se deteriorou em novembro. E como os papéis privados são precificados com base no risco do governo, isso acaba trazendo um ajuste negativo, principalmente nos títulos mais longos. Então, a gente vê esse desempenho aqui um pouco mais fraco. Mas o percentual desse tipo de estratégia aqui na nossa alocação, ele é relativamente pequeno, né? Ele soma no total 7%, considerando essas duas estratégias. Então, ele tem um peso, vamos dizer, reduzido quando há essas oscilações muito grandes, né? Do lado, vamos dizer, mais negativo, né? Que seria um aumento do juro futuro, pressionando o valor desses papéis. Acho que assim, só para complementar aqui também, Pedro, a gente sempre gosta de fazer algum comentário sobre o que que o comitê de investimento está fazendo nesse momento, em relação a cada classe, de fundo, né? Eu acho que aqui no renda fixa, o foco do comitê tem sido em diluição de risco de crédito, né? A gente já tomou várias ações aí ao longo, desse ano, em parte porque a gente vinha havendo uma relação risco-retorno um pouco menos favorável, né? Dado toda a compressão de spreads que a gente. Spreads é aquele prêmio de risco sobre os papéis, né? Que eles diminuíram aí ao longo dos últimos 18 meses, porque o cenário foi melhorando, né? Então, como a gente já não tinha um yield, vamos dizer, tão alto, né, como a gente tinha, por exemplo, no início de 2023, a gente também diminuiu um pouco o risco. E eu acho que agora também, ah, nesse momento em que as taxas de juros no Brasil sobem a patamares elevados, até para o nível histórico do Brasil, a gente também fica um pouco mais seletivo, né? E tá com esse foco em redução de risco de crédito. Só para tecla SAP, quando a Magali fala em diminuição do yield, na verdade o que ela está dizendo é a diminuição do retorno esperado. Tá? Então, na verdade, o mercado hoje paga menos do que pagava anteriormente. E, visto o risco, a gente acha que é melhor baixar nossa exposição nesse momento a esse risco especificamente. Ou seja, de novo, a gente volta para aquilo que eu reforço sempre, que é gestão ativa. Né? Vocês veem um superfundo de renda fixa e, por trás disso, você tem um comitê de investimentos trabalhando dentro dele todo santo dia, tá? Mudando as posições, vendo o que pode fazer de melhor e assim por diante. Então, é importante entender que isso é tudo muito dinâmico e que a gente está sempre trabalhando. A gente está, obviamente, gravando esse webinário depois do mês de novembro na realidade do início de dezembro é um Banco Central já falando de aumento de taxas de juros de forma mais significativa. Isso tudo confirma aquilo que a gente e que a Camila e que a Magali, perdão, acabou de falar, que o Comitê de Investimento tem tomado de decisão dentro desse superfundo. Indo agora para o multimercado, né, que se recuperou nesse mês, subindo 1,34%, quase 170% do CDI. Né? O que funcionou aqui mais nesse mês foram essas estratégias quantitativa, que é uma estratégia quantitativa, na verdade, internacional, e também os fundos macro, né? No caso dos fundos macro, né, que vinham com uma performance um pouco mais fraca,
A gente gosta sempre de lembrar que esses fundos podem apostar em qualquer direção, né? Então, às vezes, a posição que eles assumem no mercado de bolsa, juros ou moeda, ela pode não funcionar num determinado mês, como foi o caso de outubro, por exemplo, mas essa mesma posição pode acabar funcionando mais à frente. Em novembro, né, as posições, a maior parte das posições desses fundos funcionaram, né? Os fundos estavam mais pessimistas com o Brasil, né? E acertaram nas posições mais defensivas aqui no mercado local, principalmente fazendo apostas na alta do juro futuro, que a gente observou. Eles também ganharam dinheiro com posições em bolsa lá fora e com apostas no fortalecimento do dólar depois da vitória do Trump nos Estados Unidos. Aqui a gente também teve bons desempenhos na parte da carteira própria e na estratégia de crédito, né? Então, assim, quase todas as estratégias aqui funcionando bem e melhor do que o CDI, né? A exceção foi essa estratégia de long and short, né? Que isso acontece, né? Algumas vezes a gente tem umas estratégias funcionando melhores do que do que as outras. Isso, na verdade, é proposital, né? Essa diversificação para a gente sempre manter o nível de risco mais baixo. Acho importante reforçar aqui que os fundos de multimercado sempre foram muito contribuidores de performance, ou seja, de dinheiro para a carteira dos nossos clientes. Ao longo dos últimos 1 ano e meio, 2 anos, isso não tem sido verdade de forma geral, mas se você olha um período maior, isso é verdadeiro, e esse mês voltou a sê-lo, ou seja, de novo reforça a tese de que você tem que ter uma parte da sua carteira alocada em gestores extremamente competentes que enxergam o mundo de uma forma muito particular e que têm um mandato muito particular. Por exemplo, multimercado, justamente porque nessa hora dá praticamente 170%, 169% do CDI em algum momento. Assim, reduziu a volatilidade dos nossos fundos, fazendo exatamente aquilo que a gente esperava num momento como esse. Indo agora para o fundo de ações, né? A bolsa, como a gente falou, recuou nesse mês 13,12%, principalmente em função das incertezas no fronte fiscal, também diante dessa expectativa de ter juros reais mais altos no Brasil. Aqui acho que é importante dizer que a gente continua vendo uma correlação importante com o fluxo externo, né? Então, nesse mês, de novo, a gente viu saídas de recursos estrangeiros, né, que totalizaram 3 bilhões. No acumulado do ano, a gente já vê saídas de 34 bilhões, e isso está muito estreitamente ligado, né, a esse desempenho que a gente está vendo na Bolsa, né? Obviamente que essa situação pode mudar a qualquer momento, né? No ano passado a gente viu isso mudando muito rapidamente nos últimos meses do ano, principalmente se você tem uma situação como a que a gente tem hoje, de patamares de preços muito depreciados. Então, assim, sempre é importante as pessoas ficarem antenadas que a bolsa não dá aviso, né? Quando ela sobe, sabe? Quando ela se recupera, ela pode se recuperar muito rápido e pegar muita gente pessimista de surpresa. É, Nesse pode falar, Pedro, Desculpa, não, desculpa. eu ia só reforçar isso. Assim, o fundo de ações é sempre ligado à volatilidade ou a saculejo ou qualquer expressão que você gostaria de utilizar nesse momento. No longo prazo, excelentes gestores, como os que a gente tem dentro do nosso superfundo de ações, entregam resultados muito importantes para a formação de riqueza. E agora, recentemente, esses tempos estão sendo mais difíceis. A gente já falou sobre isso em multimercados antes do resultado do mês passado e assim por diante. Mas sempre que melhoram marginalmente as notícias do Brasil, a Bovespa cresce rápido, né? Então, ela tem essa hipersensibilidade
em relação às coisas da forma como elas acontecem no Brasil. A gente está muito tranquilo em recomendar a vocês, dentro da alocação que cabe para cada um de vocês, que vocês tenham uma parcela do seu dinheiro montada em ações, voltada para o longo prazo, não vendam, fiquem com ela, no longo prazo deve andar muito. Perfeito, sempre respeitando, né, ao apetite ao risco, né, e o horizonte de investimento, e todas as características de cada investidor. Então, cada investidor sabe, né, o quanto que ele pode ter de alocação a uma classe de ativo que tem um pouco mais de oscilação, mas como você falou, no longo prazo, né, ela tende a contribuir com o resultado geral de uma forma mais expressiva do que os investimentos mais conservadores. E aqui, só complementando o nosso comentário do mês, a gente teve como destaque positivo na Bolsa em novembro os setores exportadores, né? Acho que isso era de se esperar, né? Num mês em que o dólar subiu quase 5% frente ao real. E do lado negativo, os setores ligados à atividade local, como consumo cíclico, saúde, esses foram os que mais sofreram. A maioria dos nossos fundos foi melhor do que o Ibovespa, né, como a gente pode ver aqui. Mas a gente teve três fundos que são importantes em termos de peso, que foram um pouco pior, porque eles estão mais concentrados nos papéis da economia local. Então, aqui também acho que vale mencionar que do lado do comitê, e até para mitigar, né, justamente uma dependência exagerada em relação aos fundamentos domésticos, nesse mês, Pedro, a gente está colocando, na verdade, a gente já colocou um novo fundo na carteira, que é um fundo internacional, né, é esse fundo aqui, né, o Franklin Templeton Clearbridge. Ele entrou na grade no finalzinho do mês, então ele não contribuiu tanto assim, né, para o resultado de novembro, né? Você vê que a contribuição foi baixa, apesar dele ter subido muito no mês de novembro. Esse é um fundo focado no mercado americano e mais especificamente em ações de crescimento, e é uma diversificação interessante para passar esse momento mais difícil no mercado de ações brasileiro, né? Então, eu acho que é importante a gente fazer esse contraponto para essa exposição aos papéis locais, no momento que a gente está vendo uma incerteza maior em relação aos rumos da política macroeconômica. Perfeito. Indo agora para o fundo internacional, que subiu 5% no mês. Eu acho que, assim, de uma maneira geral, a gente pode dizer que a eleição americana, né, o resultado da eleição, deu o tom nos mercados internacionais em novembro, e os grandes ganhadores foram o dólar e as bolsas americanas, né? Do lado, vamos dizer, dos perdedores, a gente teve as bolsas de mercados emergentes, né, em especial o Brasil, né, que ficou ali num dos piores lugares no ranking, porque a gente também, além, né, de enfrentar esse problema de ter um dólar mais forte lá fora, que também foi uma consequência do resultado da eleição, a gente também teve os nossos problemas aqui no campo doméstico, como a gente já discutiu. O dólar, né, se fortaleceu 4% contra o real, e isso também pressionou as commodities, né? A gente não tem muitas commodities nesse fundo, então o que nos interessa, assim, do ponto de vista de commodities, é praticamente ouro e prata, né? Principalmente ouro. E o ouro realizou um pouco os ganhos que ele estava acumulando nesse ano, que são muito expressivos, né? Até o mês de novembro, em dólar, ele já acumula uma alta de quase 30%, mas em novembro ele caiu um pouco, em torno de 4%. Mas em reais, ele subiu por causa da valorização do dólar. Então, a gente até teve uma contribuição positiva pequena do ouro nesse mês de novembro. Em Aí o termos que, de. Pode falar.
Desculpa, o que eu falaria aqui é quando a gente usa a expressão o mercado reagiu à eleição americana, é, talvez uma forma de entender isso seja, é, nesse caso específico do Fundo Internacional, é o mundo inteiro, né? O mundo inteiro reagiu ao resultado da eleição americana com muita tranquilidade por conta da expressão do resultado, que foi incontestável. Tá? Então, é menos o governo, as pessoas julgando planos de governo e mais as pessoas olhando e falando: olha, que bom que um dos lados ganhou e ganhou em tudo. Ganhou no Congresso, no Senado, na presidência, nos estados que não tinham decidido e assim por diante. Consequentemente, haverá um espaço longo para que o lado vencedor possa implementar uma agenda a qual cabem críticas, mas a gente sabe qual é a agenda, porque tudo está alinhado. E, nesse sentido, isso é muito tranquilizador. E cabe dizer, não é a realidade do Brasil. Né? As margens das eleições no Brasil foram muito mais apertadas, as negociações com o Congresso, o Senado, são muito mais difíceis. Então, a tranquilidade que vem dos Estados Unidos hoje não é necessariamente que a gente concorda com tudo aquilo que o próximo governo vai fazer, mas é sobretudo porque a gente sabe aquilo que vai ser feito. Perfeito, Pedro. Aqui, o Fundo Rio Bravo Alocação, né, a gente pode ver, foi um grande destaque positivo, né, mas a gente também teve um bom desempenho do Fundo Templeton FIA, que está mais voltado para o tema de transição energética. A gente não fez muitas mudanças no fundo nesse mês, né, ele continua aqui com uma alocação de 20% nesse fundo Templeton, FIA, e de 80% no Rio Bravo Alocação, que está muito diversificado, né? Então, apesar de a gente estar concentrado aqui nesse fundo em quase 80%, ele está muito diversificado, não só em ações internacionais, né? Como também, desculpe, como também em renda fixa e commodities, como a gente falou. A parte de renda fixa é em torno de 20%, né, com vários vencimentos curtos e longos, mas a gente está focando principalmente nos vencimentos mais curtos, que têm menos volatilidade. E aí, queria entrar agora nos fundos de previdência, né? Então, acho que é importante a gente, às vezes, lembrar, né, quais são as metas de retorno de cada um dos fundos, qual é a volatilidade esperada também de cada um deles. Então, a gente tem um fundo conservador e um balanceado, né, que tem diferentes estilos de perfil de risco, objetivos de retorno e volatilidade. O fundo conservador vai ter uma gestão mais conservadora em termos dos tamanhos e composição das estratégias de risco. Então, ele é feito para aqueles investidores que não gostam de ver muitas oscilações de curto prazo. Já o fundo balanceado é mais feito para aquele investidor que aceita um pouco melhor essas oscilações de curto prazo para aumentar o potencial de retorno no longo prazo. Então, o objetivo de retorno do conservador é 4% mais inflação, do balanceado, inflação mais 5,2%, e a volatilidade também muda aí, ela conversa com esses objetivos de retorno, né? No caso do conservador, a volatilidade é esperada em torno de 2,5%, e a do fundo balanceado em 4,5%. Acho que aqui talvez vale dizer, Pedro, o que é a volatilidade, né? Volatilidade é essa, na verdade, da maneira técnica, é o desvio padrão em relação à média de retorno de um período, né? Então, assim, mas vamos dizer, num português mais simplificado, é quanto que o retorno vai oscilando ao longo do tempo em relação à sua própria média. Volatilidade é saculejo. É, Exatamente. é exatamente isso. Faz isso aqui, ó, saculejo. Tá? No fundo, tem
uma expressão em inglês cuja tradução seria volatilidade é a única forma que existe de você comprar $1 por 50 centavos. Tá? Porque na volatilidade você tem a expressão do descolamento, da diferença entre preço e valor. Né? O valor permanece, o preço saculeja. Né? Ou o valor ele é percebido em taxas muito suaves ao longo do tempo e o preço é saculejo. Então, a volatilidade serve para isso, é o saculejo que a sua carteira vai ter. Quanto mais saculejo ela tiver, mais oportunidade um gestor especialista tem de poder capturar em uma baixa um desconto em relação ao real ou ao dólar contratado. Né? Então, ele pode comprar com desconto. Quanto menos, menor a capacidade disso. Mas o que importa é você dormir tranquilo e não resgatar na hora errada. Então, não tem aqui o melhor, né? Tem aquilo que se encaixa para a sua realidade. Conversa com o seu planejador e ele vai te explicar isso ainda melhor. É isso. As carteiras são construídas de modo a refletir esses mandatos de risco que a gente comentou, risco e retorno, né? Então, aqui no conservador, a gente tem um pouco mais de renda fixa, um pouco menos de ações e também um pouco menos de multimercado. E, além disso, no balanceado, a gente tem essa categoria de fundos imobiliários, que também tem uma volatilidade média e que não existe no conservador. Entrando agora nos resultados do mês para esses fundos de previdência, acho que é interessante aqui, Pedro, que apesar desse mau humor em relação aos ativos domésticos, a gente não teve perda, né, nesses fundos. O fundo conservador até ficou praticamente em linha com o CDI, né, aqui com 0,77%, e o balanceado alcançou 82% do CDI. E isso é explicado pela diversificação, que minimiza o impacto de que oscilações negativas em uma ou mais classes de ativo, né, possam ter um resultado muito grande, vamos dizer, negativo no fundo. Então, decompondo o resultado bruto dos fundos, a gente observa aqui do lado da direita, primeiramente, que essa parcela de ações internacional foi muito bem, né? Ela mais do que compensou a perda em ações no Brasil, né? Então a gente vê isso aqui pela contribuição. Então a gente está vendo aqui, por exemplo, a contribuição de ações internacionais foi de 0,65%, termos bruto, e a de ações Brasil negativa em 0,38%. Então, foi maior aqui em ações, então ela mais do que compensou essa perda em ações locais. E aqui a gente vê esse mesmo cenário, né? Então, a gente pode dizer que, apesar da bolsa local ter caído, a gente não perdeu dinheiro em ações. Em termos líquidos, na verdade, a gente ganhou um pouco, porque a gente também tinha essa exposição aqui em Previdência a ações internacionais. Na estratégia de fundos imobiliários, que só aparece aqui no Previdência Balanceado, a gente foi afetado pelo aumento do juro futuro no Brasil, e isso está bem em linha com o índice de referência dessa indústria, que se chama IFIX, né, que também caiu um pouco mais de 2% nesse mês. É um movimento de mercado, como você falou, né, aquele movimento do preço e não do valor dos ativos, né, que a gente tem nesses momentos em que o juro futuro sobe. Na renda fixa, inflação, que está representada por papéis e fundos de renda fixa atrelados ao IPCA, né, na maioria dos casos, desempenhos bem em linha com o índice de referência, que é o IMAB, que ficou próximo da estabilidade em novembro, né? Então, a gente teve aqui também nossos fundos aqui muito próximos da estabilidade em termos de retorno. E aí vale aquela regra: quando o juro futuro sobe, o título ligado à inflação perde valor, e quando, né, o juro futuro cai, o título ligado à inflação ele se valoriza.
mas é uma perda ou um ganho que só se materializa de fato se o fundo vender a sua posição, né? Se ele carregar aquelas posições até o vencimento, os títulos vão render exatamente o que está no contrato, né? Então, se é IPCA mais 6 ou 7%, vai ser exatamente isso que o título vai remunerar no seu vencimento. A estratégia multimercado aqui é positiva e acima do CDI, né, nos dois casos, né, num mês em que a gente assistiu uma recuperação dessa categoria, e na renda fixa CDI, pouco abaixo do CDI no mês, aqui nos dois fundos, muito em linha com o resultado que a gente teve também nos fundos de renda fixa. E com isso, Pedro, a gente conclui aí um principal resumo, quer dizer, um resumo das principais tendências e resultados no mês. Obrigado, Magali. Acho que sempre vale reforçar para vocês que o planejador de vocês tem acesso a muito mais informação. A gente passa muita coisa através dos nossos webinários, nosso modelo de capacitação. Se vocês quiserem conversar com ele sobre esse conteúdo, é sempre muito rico e construtivo para a relação de vocês dois. A gente usa o modelo fiduciário, ou seja, a gente trabalha incansavelmente para você, para trazer melhores resultados. A gente faz isso por meio de gestão ativa, que é o que a gente tenta explicar para vocês em todo mês subsequente. E no próximo, que será, portanto, no início de janeiro, a gente trará os resultados do ano de 2024 e também vamos falar um pouco mais sobre o que a gente espera para 2025. A todos vocês que estão ouvindo, eu também já aproveito para desejar uma ótima passagem de Ano Novo, um Feliz Natal, que vocês sejam muito felizes com a família de vocês. Muito obrigado pela lealdade de vocês, por terem assistido até aqui. Obrigado, Magali. Obrigado, Pedro.